vocês? Eu sou a professora Giovana e nós vamos estudar juntos a Constituição do Estado da Bahia. Eu estou muito feliz de participar dessa jornada com vocês, auxiliando e simplificando o estudo dessa Constituição. Eu peço que vocês acompanhem essas aulas com a Constituição em mãos. A gente vai fazer bastante a leitura dos artigos e até para os seus estudos, fazendo resumos, anotações, grifando, destacando na Constituição. Isso vai ser ótimo para a memorização. Bom, visto isso, então, vamos iniciar nossa aula. Hoje nós vamos ver sobre os princípios fundamentais, sobre os direitos e garantias fundamentais e vamos iniciar nossos estudos quanto à organização do Estado da Bahia. Mas, antes de mais nada, vamos começar o estudo da Constituição pelo preâmbulo. Vamos lá dar uma olhadinha. Preâmbulo: nós, deputados estaduais constituintes, investidos no pleno exercício dos poderes conferidos pela Constituição da República Federativa do Brasil, sob a proteção de Deus e com o apoio do povo baiano, unidos indissoluvelmente pelos mais elevados propósitos de preservar o Estado de Direito, o culto perene à liberdade e à igualdade de todos perante a lei, intransigentes no combate a toda forma de opressão, preconceito, exploração do homem pelo homem e velando pela paz e justiça sociais, promulgamos a Constituição do Estado da Bahia. Bom, meus amores, aqui nós já temos a primeira polêmica, né? Ali no nosso preâmbulo tem aquela passagem, sob a proteção de Deus. E aí, essa passagem, ela fere a laicidade da Constituição, fere a laicidade do Estado? Meus amores, não. Essa passagem sob a proteção de Deus não fere a laicidade da Constituição, porque o preâmbulo ele não tem força normativa. O preâmbulo não tem força normativa, então essa passagem ali não fere a laicidade da nossa Constituição, ok? Então ali, sob a proteção de Deus, não fere a laicidade da Constituição, porque o preâmbulo não tem força normativa. Bom, visto isso, vamos lá para os nossos princípios fundamentais. Só um pouquinho. Pessoal, os princípios fundamentais. Os princípios fundamentais, eles são valores que baseiam o Estado da Bahia. Os princípios fundamentais, eles caracterizam e direcionam tudo que deve ser respeitado, né? Os princípios fundamentais apontam tudo que deve ser respeitado dentro do Estado da Bahia. Certo, meus amores? Vamos lá, então, para o artigo 1º. O Estado da Bahia, integrante da República Federativa do Brasil, rege-se por esta Constituição e pelas leis que adotar, nos limites de sua autonomia e do território sob sua jurisdição. Todo poder emana do povo e será exercido por meio dos representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição Federal, né? Essa passagem também tem lá na Constituição. Parágrafo 2º. São poderes do Estado o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, independentes e harmônicos entre si. Meus amores, o que significa esse independentes e harmônicos entre si? Nós sabemos que os poderes têm as suas funções específicas, né? As suas funções típicas. O poder legislativo, ele cria as leis e fiscaliza, o judiciário, ele julga e o executivo, ele administra. Mas esses poderes também têm as suas funções atípicas, porque o legislativo pode julgar e o executivo pode legislar. Daí nós temos o sistema de freios e contrapesos, que garante que os poderes exerçam suas funções típicas, mas também garante que um poder controle o outro para evitar abuso no exercício de poder. Eu vou dar um exemplo. O poder legislativo, ele cria uma lei e o poder judiciário declara essa lei inconstitucional.
Aí nós temos o sistema de freios e contrapesos, que é um poder controlando o outro para se evitar abuso no exercício de poder através das suas funções típicas e atípicas. Então vamos lá para o parágrafo 2º de novo. São poderes do Estado, o executivo, o legislativo, o executivo e o judiciário, independentes e harmônicos entre si, né? Esse independentes e harmônicos entre si diz respeito ao sistema de freios e contrapesos. Parágrafo 3º. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, é vedado a qualquer dos poderes delegar atribuições e quem for investido na função de um deles não poderá exercer a de outro. Então, quem é investido em um cargo, em um poder, não pode exercer funções, atribuições de outro cargo em outro poder. É vedada essa delegação de atribuições entre poderes, ok? Artigo 2º. São princípios fundamentais a serem observados pelo Estado, dentre outros constantes expressamente ou implicitamente na Constituição Federal, os seguintes: o regime democrático e o sistema representativo, a forma republicana e federativa. Nós sabemos que república é a forma de governo e federação é a forma de Estado, direitos e garantias individuais, sufrágio universal, voto direto e secreto e eleições periódicas, separação e livre exercício dos poderes, autonomia municipal, probidade na administração e prestação de contas da administração pública direta e indireta. Meus amores, vocês precisam saber esses princípios do artigo 2º, tá? Eles são muito importantes. Por isso, eu criei um macetinho para vocês nunca mais esquecerem. É o reforce a prodíspre. Professora, o que você quer dizer isso? Reforce a prodíspre. Gente, o RE é de regime democrático e sistema representativo, o FOR de forma republicana e federativa, o C de separação e livre exercício dos poderes, o A é de autonomia municipal, o PRO de probidade na administração, o D de direitos e garantias individuais, o S de sufrágio universal, voto direto e secreto e eleições periódicas, e o PRE de prestação de contas da administração pública direta e indireta. Reforce a prodíspre, meus amores, lembrem disso e vocês nunca mais vão esquecer esses princípios fundamentais do artigo 2º. Combinado? Vamos avançar então. Artigo 3º. Além do que estabelece a Constituição Federal, é vedado ao Estado e aos municípios. Vamos ver então o que é vedado ao Estado e aos municípios, o que eles não podem fazer. Criar distinções entre brasileiros ou preferência entre si em razão de origem, raça, sexo, cor, idade, classe social, convicção política e religiosa, deficiência física ou mental e quaisquer outras formas de discriminação. Então, é vedado ao Estado e aos municípios fazer qualquer tipo de distinção entre brasileiros, ok? Primeira vedação, nós já vimos. Inciso 2. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, ou seja, prestar auxílio, embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então, meus alunos, é vedado ao Estado e aos municípios estabelecer cultos religiosos e igrejas, né? Prestar auxílio a eles ou criar aliança com eles, justamente pela laicidade do Estado, né? Mas também o Estado e os municípios não pode embaraçar-lhes o funcionamento, não pode atrapalhar o funcionamento desses cultos e dessas igrejas. Então o Estado e os municípios, eles são laicos, mas eles garantem a liberdade religiosa. Porque eles são laicos, porque eles não podem estabelecer cultos religiosos nem igrejas, não podem auxiliá-los,
não podem estabelecer alianças, mas também não pode atrapalhar o funcionamento destes, não pode embaraçar-lhes o funcionamento. Então, também garante a liberdade religiosa, ok? Vamos, então, para a terceira vedação, recusar fé aos documentos públicos. E 4, renunciar à receita e conceder isenções e anistias fiscais sem interesse público justificado e reconhecido por lei. Gente, renunciar à receita é oferecer incentivos ou benefícios de natureza tributária, financeira ou crediária, tá? O Estado e os municípios não podem oferecer incentivos e benefícios desta natureza. E também não podem conceder isenções e anistias fiscais. Anistias fiscais é o perdão do inadimplemento tributário, né? Então, o Estado e os municípios não podem renunciar à receita e conceder isenções e anistias fiscais sem interesse público justificado e reconhecido por lei. Você tem R$30 disponíveis? Isso mesmo, R$30? Se sim, parabéns! Bom, pessoal, então vimos os princípios fundamentais, né? Nós vimos que os princípios fundamentais, eles são valores relacionados ao Estado da Bahia, valores do Estado da Bahia. Agora nós vamos ver os direitos e garantias fundamentais. Os direitos e garantias fundamentais são direitos inerentes à pessoa humana, ok? São direitos garantidos a qualquer ser humano na qualidade de indivíduos. Vamos lá, então, ver quais são esses direitos e garantias fundamentais. Artigo 4º. Além dos direitos e garantias previstos na Constituição Federal ou decorrentes do regime e dos princípios que ela adota, é assegurado pelas leis e pelos atos dos agentes públicos o seguinte: ninguém será prejudicado no exercício de direito, nem privado de serviço essencial à saúde e educação. As autoridades são obrigadas a adotar providências imediatas a pedido de quem sofra ameaça à vida, à liberdade, ao patrimônio, sob pena de responsabilidade. Então, né, o Estado ele tem que intervir quando alguém está sofrendo ameaça à vida, à liberdade ou ao patrimônio. As autoridades policiais garantirão a livre reunião e as manifestações pacíficas, individuais e coletivas sem armas, somente intervindo para manter a ordem ou coibir atentado a direito. Então, temos aqui a garantia de livre reunião e manifestações pacíficas sem armas, né? Somente intervindo as autoridades para manter a ordem ou coibir atentado a direito. Inciso 4. Ninguém será prejudicado, discriminado ou sofrerá restrição ao exercício da atividade ou prática de ato legítimo em razão de litígio ou denúncia contra agentes do poder público. A proteção e defesa do consumidor serão promovidas pelo Estado através de implantação de sistema específico na forma da lei. Comprovada a absoluta incapacidade de pagamento definida em lei, ninguém poderá ser privado dos serviços públicos de água, esgoto e energia elétrica. Então, não é só porque uma pessoa não pode pagar que ela não terá água, luz e esgoto, né? Esses direitos, eles não são direitos só de quem tem poder aquisitivo, né? Então, comprovada ali a absoluta incapacidade, ninguém poderá ser privado de água, luz e esgoto. Inciso 7, serão gratuitos para os comprovadamente pobres, prestem atenção nisso, na forma da lei, os registros civis de nascimento, casamento e óbito e as respectivas certidões, a expedição de cédula de identidade. Toda pessoa tem direito a advogado para defender-se em processo judicial ou administrativo, cabendo ao Estado propiciar assistência gratuita aos necessitados na forma da lei. Este papel aqui é realizado pelas defensorias públicas, né?
Inciso 9, constitui infração disciplinar punível com a pena de demissão, a bem do serviço público, a prática de violência, tortura ou coação contra os cidadãos pelos agentes estaduais ou municipais. Então, os agentes estaduais ou municipais não podem praticar qualquer tipo de violência, tortura ou coação aos cidadãos. Aqui nos incisos 10 a 15, nós temos os direitos e garantias individuais dos detidos, presos e condenados. Então, vamos dar uma olhadinha. Aos detidos, presos e condenados ficam preservados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei, devendo ser alojados em estabelecimentos dotados de instalações salubres, adequadas e que resguardem sua privacidade, até mesmo para atender o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Inciso 11, será preservada a integridade física e moral dos presos, facultando-se-lhe assistência médica, jurídica e espiritual, aprendizado profissionalizante, trabalho produtivo e remunerado, além de acesso a informações sobre os fatos ocorridos fora do ambiente carcerário, bem como aos dados relativos ao andamento dos processos de seu interesse e à execução das respectivas penas. Então, aqui mais uma vez, o princípio da dignidade da pessoa humana, né? E a busca pela ressocialização do preso através de aprendizados profissionalizantes e trabalho remunerado, né? Que deveria ser oferecido, pelo menos, aos presos. Inciso 12, as presidiárias e detentas serão proporcionadas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Será responsabilizada a autoridade administrativa que impeça a verificação imediata das condições de alojamento ou integridade física do interno em instituições fechadas do Estado, por representantes credenciados de quaisquer dos poderes ou instituições que tenham, por força da lei ou de suas funções, tais prerrogativas. Então, gente, essas instituições fechadas, né, elas devem sempre passar por uma inspeção, verificando condições de alojamento e a integridade física dos internos. Se qualquer autoridade impedir essa inspeção, ela será responsabilizada. As delegacias penitenciárias, estabelecimentos prisionais e casas de recolhimento compulsório de qualquer natureza, sob pena de responsabilidade de seus dirigentes, manterão livro de registro contendo a integral relação das pessoas presas ou internadas. A criança ou adolescente, quando detido, terá o direito de comunicar-se com a família ou com a pessoa que indicar, permanecer calado e ter assistência de família e de advogado e identificar os responsáveis pela sua condução. Ninguém será internado compulsoriamente em razão de doença mental, salvo em casos excepcionais definidos em parecer médico, pelo prazo máximo de 48 horas, fim do qual só dará permanência mediante determinação judicial. Então, ninguém pode ser internado compulsoriamente em razão de doença mental, salvo em casos excepcionais, os quais daí a pessoa ficará internada por no máximo 48 horas, e se daí não tiver uma determinação judicial para que essa pessoa fique daí internada por mais tempo, ela deverá ter alta, tá? É livre o acesso de ministro de confissão religiosa para prestação de assistência espiritual nas entidades civis e militares de internação coletiva. Foi o que nós vimos, né? O Estado, ele garante a liberdade religiosa, até mesmo a assistência espiritual nas entidades civis e militares de internação coletiva. E a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Fechamos então aqui as garantias, os direitos e garantias individuais, certo, meus amores? Agora nós vamos iniciar uma segunda parte da nossa aula, vamos iniciar o estudo da organização do Estado da Bahia, certo, meus amores? Nós vimos
que a forma de Estado é a forma federativa, certo? E essa forma federativa, ela implica descentralização política e administrativa. Ou seja, os entes do Estado, eles têm organização política e administrativa próprias. Então, o Estado, ele divide-se em municípios, tá? Por conta dessa forma federativa de Estado. E esses municípios, eles são unidades político-administrativa autônomas. É assim que se organiza o nosso Estado. Mas vamos dar uma olhadinha lá na nossa Constituição. Artigo 5º. O Estado pode incorporar-se ao outro, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexar a outro ou formar um novo Estado, mediante a aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e da aprovação da Assembleia Legislativa e do Congresso Nacional por lei complementar. Então, meus amores, o Estado da Bahia pode incorporar-se a outro, ou seja, dois estados se unem para formar um só. O Estado da Bahia pode subdividir-se, ou seja, some o Estado da Bahia e nasce dois ou mais estados. E ele pode desmembrar-se. O que significa isso? Sai uma parte do seu território com a sua população e essa parte desse território forma um novo estado ou se junta a um terceiro estado já existente. Tudo isso, né, precisa de a aprovação da população interessada através de plebiscito e a aprovação também da Assembleia Legislativa e do Congresso Nacional. Artigo 6º, o Estado divide-se em municípios, como nós vimos, né, por conta da forma federativa, unidades político-administrativas autônomas e para fins administrativos, mediante lei complementar, em regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Então, o Estado divide-se em municípios e daí também se dividirá em regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, mas com a finalidade de organização, planejamento e execução das funções públicas. Parágrafo 1º, a cidade de Salvador é a capital do Estado. Parágrafo 2º, são símbolos do Estado, a bandeira, o hino e as armas. O 2 de julho, data magna da Bahia e da consolidação da independência do Brasil, é feriado em todo o território do Estado. E artigo 7º, constituem patrimônio do Estado. Vamos ver o que constitui patrimônio do Estado da Bahia. Os bens que lhe pertencem e os que vierem a ser atribuídos, as áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem em seu domínio, as ilhas fluviais, né, as ilhas de rio e as ilhas lacustres, ilhas de lagos e as terras devolutas, que são terras sem destinação pelo poder público, não pertencentes à União, situadas em seu território. As águas superficiais ou subterrâneas fluentes, emergentes em um depósito, ressalvadas neste caso na forma da lei as decorrentes de obras da União, a dívida ativa proveniente da receita não arrecadada, então, né, aqueles valores que não entraram nos cofres públicos e que se transformaram em dívida ativa, também constituem patrimônio do Estado da Bahia. Os rendimentos decorrentes das atividades e serviços de sua competência e da exploração dos bens móveis e imóveis de seu domínio. Artigo 8º. Pode o Estado celebrar convênios com a União, outros estados e municípios, através da administração direta ou indireta, para a execução de suas leis, serviços ou decisões, por intermédio de funcionários federais, estaduais ou municipais. Artigo 9º, o Estado é obrigado, prestem atenção nisso, o Estado é obrigado a dar informações solicitadas por Câmara Municipal referentes a repasse de recursos, convênios e contratos celebrados com os municípios. E artigo 10º,
O Estado e os municípios disciplinarão, por meio de lei, os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Pessoal, fechamos a aula de hoje por aqui, tá bom? Espero que eu tenha esclarecido este primeiro momento da Constituição do Estado da Bahia. Aguardo vocês na próxima aula. Vamos continuar estudando a organização do Estado. Um beijo para todo mundo. Tchau!